Graxidelé, bons auspícios a todas, bons auspícios a todos. Bem, hoje nosso tema é falar sobre a mente, entender a mente, desde o aspecto de programar a mente, reprogramar a mente, entender como estamos condicionados a repetir padrões, padrões conceituais relacionados com a nossa cultura, relacionado com o nosso próprio karma, com o nosso próprio nível de evolução. E se não colocamos consciência, estamos programados a estar repetindo o mesmo de ontem, o mesmo do passado, e o nosso futuro não será outro mais que o mesmo. E assim vemos vidas que são as mesmas vidas, seres absolutamente condicionados pelo mesmo, a mesma pessoa, as mesmas escolhas e os mesmos resultados. Então, é entender como funciona a mente e entender que podemos mudar esses padrões que nos condicionam. O corpo, ele possui uma química, e essa química, ela está diretamente relacionada com o nosso cérebro, e o nosso cérebro, ele está conectado com pensamentos, emoções. Então, os pensamentos, eles vão gerar uma química emoção, e experimentamos essa química pensamento-emoção no nosso corpo. Então, os hábitos mentais, os nossos hábitos, os nossos condicionamentos, os nossos padrões habituais, eles estão diretamente conectados com a química do nosso corpo, de tal forma que o hábito é químico, é físico, é fisiológico. Por isso é tão difícil mudar, é tão difícil se transformar, mesmo querendo, mesmo tendo conhecimento, mesmo entendendo. Por exemplo, entendemos que a raiva é um veneno que gera um desgaste no nosso corpo, gera um mal-estar na nossa mente, e não somente isso, traz como resposta, como consequência, como continuidade, ela vai trazer, resultados negativos, não somente doença no nosso corpo, mas também circunstâncias que respondem a às mesmas causas. Se a causa é a raiva, o resultado vai ser conflito. Então não saímos do conflito, da raiva do conflito, e ficamos presos dentro desse movimento. E essa prisão é uma prisão química. Por isso, mesmo entendendo que a raiva é lixo e que devemos jogar fora, quando algo nos provoca, instintivamente, inconscientemente, respondemos com raiva. E podemos xingar, podemos, eh, ter um movimento corporal agressivo e violento, mesmo não querendo, porque essa resposta, ela é inconsciente, é uma resposta, do nosso corpo. Então o nosso corpo, ele tem um vício químico, e esse vício químico está relacionado com o hábito mental. E mesmo entendendo, não conseguimos mudar esse hábito mental, porque existe uma tendência, um hábito fisiológico. Por isso que muitas pessoas dizem que a meditação não funciona para mim, pratico 10 anos de budismo, recito mantras, faço visualizações, mas minha vida não muda, tudo está igual, e ouvimos muito isso. Faço afirmações positivas, sou uma pessoa que me esforço em ser uma pessoa virtuosa e, não obstante, continuo experimentando raiva, continuo respondendo com aflições mentais, continuo tendo experiências de sofrimento. Então,
medito, recito mantras, faço afirmações positivas, me esforço em ser uma pessoa melhor e, não obstante, seguimos repetindo os padrões de sofrimento, seguimos, experimentando sofrimento. Por quê? Porque esse vício, esse hábito, ele é físico, ele é fisiológico. Eh Devido a repetir os mesmos padrões, se criou uma química no nosso corpo, e o nosso corpo, ele já responde às circunstâncias devido a esse hábito fisiológico. Então, se temos o hábito a estar estressados, se temos o hábito a sentir-nos aprisionados, esse hábito está no nosso corpo. Então não é somente a nossa mente afirmando, qualidades positivas, se não entendemos como a nossa biologia está modelada pelas nossas crenças, não vamos conseguir transformar a nossa vida. Então, temos que aprender a como programar a nossa mente e ter consistência nesse programa para gerar uma química e que o corpo se habitue a essa nova química. Por isso a reprogramação não é uma coisa de que: "Ah, eu já sei, eu já vi, já está feito". Requer, uma consistência, uma continuidade, é um processo. Então vamos dar uma nova direção para nossa mente, vamos cultivar essa nova direção da nossa mente, então requer um esforço consciente para poder transformar essa química e construir um novo hábito químico no nosso corpo. Então requer paciência, constância, eh, determinação, temos que ter essa intenção, esse propósito, essa determinação com consistência, temos que aplicar um ligeiro esforço, né, no programa novo que nós estamos escolhendo, e esse ligeiro esforço tem que ter um poder interno de não abandonar, de dizer: "Ai, é difícil, eu me esqueço, eu me distraio". Então requer, essa atitude interna de: "Eu vou conseguir, eu vou, reprogramar a minha mente". Eu tenho certeza de que eu posso. E mesmo que seja difícil e não se vejam resultados imediatos, ter essa certeza de que os resultados virão e que é necessário consistência e também, é um processo dentro da temporalidade. Então vamos ter que repetir esse programa durante um espaço-tempo para que possamos experimentar o resultado, que seria esse novo hábito fisiológico do nosso corpo, esse novo hábito químico. Então requer essa paciência, essa constância, essa força interior de que eu tenho a certeza de que eu vou conseguir reprogramar a minha mente e, ao mesmo tempo, dessa força, essa confiança, esse esforço contínuo nessa nova direção que estamos dando na nossa mente. E essa nova direção significa abandonar a nós mesmos, porque esses padrões que estão ou esse programa que gera sofrimento é a nossa limitação, é os conceitos que nós articulamos como realidade que nos estão limitando. Então temos que sair da pessoa que somos, temos que nos liberar do nosso eu para poder experimentar o pleno, o infinito, as qualidades, ou seja, tudo o que queremos está quando saímos da limitação do eu. Esse é o novo programa. O novo programa é como expandimos a consciência e nos conectamos com a consciência aberta, a consciência infinita. Digamos,
como a nossa alma, nosso espírito, como a nossa gota indestrutível, a nossa consciência pura se une a esse campo, campo quântico ou oceano da onisciência. Então, essa consciência, quando ela se liberta, da limitação do eu, ela toca a onisciência. É um processo. A iluminação não é algo que: "Ah, sou onisciente". É um processo onde a capacidade vai se desenvolvendo e vamos experimentando essa mente intuitiva, essa mente de unidade, essa mente onisciente. Vamos conectando com essa experiência e essa experiência ela vai se desenvolvendo. É a nossa capacidade que vai sendo desenvolvida através da experiência. Então, um novo programa é como nos elevamos, é um processo de elevação, elevação no sentido de transcendência, como saímos da consciência sensorial, da consciência material, saímos dessa experiência de matéria, de tempo, de espaço, dessa limitação que é a nossa vida e experimentamos esse campo de infinitas possibilidades. Então, conectamos com essa força superior. Essa conexão com essa força é transcender o nosso eu. E essa força de todas as possibilidades, aí está o poder de toda realização. Então podemos, programar a nossa mente para aprender a se conectar com esse campo e manifestar. A manifestação, ela acontece quando estamos conectados com o campo de todas as possibilidades. Ela não vai acontecer dentro do eu. Se o eu medita, se o eu recita mantras, se o eu faz visualizações, estamos dentro dessa bolha do eu. Aí não tem manifestação. Estamos condicionados pela estrutura do eu, mesmo que seja um eu espiritualizado. É um eu, ele está encapsulado, então não tem poder de manifestação. Vamos repetir o padrão do mesmo eu, mesmo que seja um eu espiritualizado, mas é o mesmo padrão, as mesmas crenças, a mesma limitação, é o mesmo eu que seguimos experimentando. Então, para poder ter uma experiência nova, ter um futuro novo, que coisas novas aconteçam na nossa vida, temos que sair do nosso eu. E sair do nosso eu é o novo programa. E quando saímos do nosso eu, conectamos com a força infinita e aí podemos manifestar através da imaginação, que é um poder que os humanos têm de imaginar, e quando imaginamos, estamos criando mentalmente. A criação, ela acontece primeiro na mente e depois ela se materializa na matéria. Então, quando nossa consciência sai da matéria e entra nesse campo de energia, que é imaginação, é energia. Estamos com a consciência movendo imagens mentais. Esse é um movimento de energia, a consciência movendo energia de forma consciente nesse plano mental, imaginação. Então, sim, a gente consegue mudar a nossa vida totalmente para onde a gente queira. Se você quer viajar, que você quer isso, materialmente, se você conseguimos materializar tudo quanto desejamos, quando a nossa mente se conecta com esse campo onisciente e através dessa conexão projeta. Se queremos ser Budas, realizar a iluminação, ser de benefício para todos os seres, não importa se são realizações mundanas, materiais, ou se são realizações supremas, transcendentais. Toda realização somente é possível quando nos conectamos com esse campo de infinitas possibilidades e trabalhamos conscientemente dentro dele, não é somente se conectar. É agora que nos conectamos, vamos a mover a energia de forma consciente através da imaginação, visualização e é essa experiência que se materializa logo na nossa vida. E esse é o poder da nossa mente de material e realizar tudo quanto queremos, seja material ou seja espiritual. Então esse processo de elevação, expansão, ele também está relacionado com uma experiência química.
com a nossa biologia. Então, quando nos elevamos ou quando nos transcendemos, isso gera, neurotransmissores, gera uma química no nosso corpo. E essa química, se repetimos essa experiência, chega um momento que se criou um novo hábito químico, fisiológico, biológico no nosso corpo, de tal maneira que cada vez vai se tornando mais fácil. E chega um momento que já não requer nenhum esforço. Ou seja, estamos tão familiarizados com esse estado, e chega um momento que a familiaridade é tanta que permanecemos nesse estado, que já somos seres conectados, manifestando, realizando nossos propósitos na nossa vida. Então, isso já é um nível de realização, mas essa realização acontece pela repetição, e essa repetição é que vai gerar esse hábito fisiológico, biológico, e que vai fazer que se familiarize e logo que essa familiaridade se torne uma permanência. Seria já o estado iluminado, é o estado búdico, o estado plenamente consciente, já é uma permanência nesse estado. Então já não existe a diferença entre um ser comum e um ser transcendental, um ser desconectado e um ser conectado. Estamos todo o tempo conectados e vivemos dentro da sincronicidade da inteligência universal, trazendo esse poder inteligente e manifestando. Tudo se torna absolutamente sincrônico e tudo flui dentro dessa inteligência de sabedoria. Já é uma permanência, é um estado de ser nesse estado. E esse estado de ser significa que toda a nossa química, todo o nosso corpo foi transformado pelo próprio processo de não é nem desprogramar, é reprogramar a mente. A gente não olha muito para a desprogramação. Quando a gente reprograma a mente, significa que essa química antiga, ao não ser ativada, ela vai perdendo a força. E essa química nova que estamos ativando, ela vai se tornando a nova frequência do nosso corpo. Então, se trata, primeiro, de aplicar esforço para reconhecer o caminho, o esforço para visitar esse caminho uma e outra vez, que é um novo programa, e logo esse esforço ele vai diminuindo com a familiaridade, porque a química do nosso corpo, ela vai já se habituando a essa química, então o corpo ele já conhece, ele já sabe. É como dirigir um carro, no começo é muito difícil, mas depois que você já tem o hábito, a familiaridade, já você faz de olho fechado, você não tem que pensar. O corpo dirige o carro, não é a mente que dirige o carro. O corpo dirige a bicicleta, já não é a mente que dirige a bicicleta. E vem a ser a mesma coisa. O corpo permanece nesse estado, onde já não existe nenhum esforço nem de transcender, nem de visitar, nem de se familiarizar, porque esse estado, ele já é. Então já não existe meditação e não meditação. Já não existe uma mente comum desconectada e uma mente expandida e conectada. Já não existe nenhum esforço, já é um estado de permanência. Então, todo o trabalho que temos é como transcender a nós mesmos, como transcender a nossa limitação e como construir esse hábito, como permanecer nesse novo programa. Então, vamos a conectar com esse novo programa, com essa experiência, e por isso é importante a prática diária. Nem que seja um pouquinho, a gente tem que gerar essa química no nosso corpo. Então, todos os dias, vamos a construir, essa experiência, programar a nossa mente de forma consciente. Vamos a conectar com esse campo de infinitas possibilidades e, através do poder da nossa imaginação, vamos a manifestar, vamos a criar, vamos aprender aonde está a criação de tudo aquilo que experimentamos com a nossa vida. Só que, em vez de ser uma experiência inconsciente, agora vamos a, a a fazer uma experiência consciente. Então, vamos a conectar com a respiração, com aqui e agora.
soltando o ar. E vamos a conectar com esse poder da nossa mente. Esse poder de nos adoecer ou de nos curar. Esse poder de atrair obstáculos ou de atrair sorte, realização. Para isso, temos que conectar com esse estado de presença para reconhecer o poder da mente que tudo cria. É no estado de presença, no aqui e agora, que conseguimos sair desse hábito de ser nós mesmos, de desconectar-nos desse programa inconsciente. 95% da nossa experiência é inconsciente. Então, para isso, temos que sair do passado e trazer a mente para o aqui e agora. Respiração, corpo. Esse é o poder da meditação. E vamos associar a nossa intenção. A intenção é um fator mental muito importante, porque vai dar a direção consciente. Então, através do poder da meditação, que conectamos com o estado de presença, a nossa intenção consciente, que é transcender toda limitação conceitual, a nossa intenção, que é expansão. Então, através do estado de presença, abertura, e através da intenção, a nossa mente se abre, se expande. Utilizando essa ferramenta da meditação, que traz essa concentração interior, essa concentração interior nos traz um estado de presença. Esse estado de presença já estamos gerando uma nova química, onde já estamos livres do inconsciente, das tendências inconscientes. Nesse estado de presença é onde está a liberdade do ser consciente. E a liberdade do ser inconsciente se conecta com a intenção consciente. E é essa conexão com a nossa intenção consciente que está mudando a biologia do nosso corpo. É uma mudança fisiológica profunda. Estamos reequilibrando as nossas energias, corpo e mente, entrando em harmonia, entrando em coerência, em, se unindo sentimento, pensamento, estado de presença aqui e agora. Estamos reequilibrando corpo e mente. Estamos saindo desse modo de sobrevivência, de estar correndo para lugar nenhum, de hiperatividade dentro de uma experiência temporal, antes e depois, lutando por conquistar, fugindo, medo, esperança, saindo dessa limitação, estado de presença aqui e agora, corpo e mente entrando em sincronicidade, saindo da matéria, do tempo e abrindo-nos a esse poder criativo da mente, abrindo-nos a conectar com a capacidade de resolver todos os problemas, sentindo esse processo consciente, onde estamos saindo dos padrões antigos, medo, esperança, tempo,
passado, futuro, trazendo o nosso corpo para o momento presente, unido com a nossa mente. É assim como vamos a criar um novo futuro, conectando com a mente aberta. E agora vamos colocar a nossa intenção, expansão, e essa expansão nos conecta com a mente, imaginação, criação. O que queremos criar? Vamos a conectar-nos com forças positivas, protetoras. Vamos imaginar essas forças protetoras. Não importa se existem ou não existem. Através da nossa imaginação, criamos existência. Tudo passa a existir. Assim como nossos medos existem, vamos a criar forças protetoras, dimensões de luz, búdicas, e vamos a trazer essa iluminação para nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa vida. Ao inspirar, trazemos essa luz infinita de sabedoria, essa força protetora que dissolve todas as nossas tendências, todo o nosso eu, toda a nossa existência limitada, todos os nossos padrões conceituais de realidade. Esta noche te enfrentas a una verdad que pocos Trazendo essa iluminação e nos permitindo não ser ninguém, soltando o nosso eu com as suas histórias, com o seu passado, com as suas esperanças, soltando essa fixação a um corpo matéria, imaginando que essa luz que recebemos faz com que nosso corpo deixe de ser sólido matéria, como nós experimentamos, e se torna uma experiência de um corpo de energia, um corpo de luz. Esse espaço que o nosso corpo ocupa deixa de ser um vácuo, um vazio, e se torna um espaço, campo de energia. Então, sentindo esse corpo como uma frequência, uma vibração, são átomos, são quarks, é um corpo que pulsa, é um corpo que vibra, é um corpo de energia. E esse espaço é um campo de energia. E sentindo que todos os corpos, todos os seres, estamos unidos por um campo de energia, espaço, e todos os corpos, todos os seres são corpos de luz, corpos de energia, e que esse eu que parece tão sólido são padrões conceituais, que na verdade não existe ninguém, se familiarizando com não ser ninguém, se familiarizando com não ter um corpo sólido, soltando essa realidade que tomamos por realidade única e entrando numa outra realidade,
uma realidade de energia, de conexão, onde tudo está conectado, tudo está unido e tudo é vibração, é frequência, soltando os conceitos que articulam a nossa identidade, soltando as etiquetas que definimos a realidade, saindo dessa prisão realidade limitada e abrindo-nos a esse campo de unidade, de novas possibilidades, de energia. E essa energia ela é movida por consciência, é assim como transformamos a realidade. É necessário desaparecer, metaforicamente, tornando-se ninguém, para conectar-nos com esse campo de todas as possibilidades. Reconhecendo que essa identidade que tomamos por tão sólida é uma ilusão. Nome, profissão, trauma. Essa ilusão é o programa que nos aprisiona. Agora estamos despertando. Despertar é renascer. Despertando para uma nova visão. Energia, conexão, unidade, expansão. Estamos nos liberando dessas amarras das etiquetas da matéria. Matéria sólida, previsíveis. Fazemos o mesmo sempre. E entrando nesse campo de espontaneidade, de liberdade, onde todas as possibilidades existem. Deixamos de ser uma partícula de matéria e passamos a ser uma onda, energia, de infinitas possibilidades, consciência. Somos nós quem estamos criando a realidade do problema, da doença, da limitação. Quando saímos do nosso corpo, matéria, e entramos no campo de energia pura, podemos mudar a biologia do nosso corpo. Doenças são curadas. Quando conectamos com esse campo, espaço, onde todas as possibilidades, consciência, através da nossa intenção, saúde, vendo-nos saudáveis, imaginando que essas dimensões puras que imaginamos estão emanando um néctar curador. Podemos construir, adornar história. Podemos imaginar que nos conectamos com uma dimensão de cura, onde existe a medicina sagrada capaz de curar qualquer tipo de disfunção, qualquer tipo de processo físico que esteja desequilibrado. Imaginamos que essa medicina sagrada é um néctar de luz. Podemos colocar uma cor nessa luz. Vamos imaginar uma luz azul e vamos imaginar uma dimensão azul de seres iluminados de luz azul, seres búdicos azuis, emanando luz azul, a luz da cura, a luz da saúde. E para que a nossa intenção ela se mantenha sem distração,
na expansão, em não ser ninguém, nesse corpo de luz, porque temos que experimentar o corpo de energia, o corpo de luz para receber a cura. Temos que estar nessa dimensão da frequência. Então vamos utilizar um mantra, o mantra da cura, o mantra do Buda da medicina. Então, movendo a luz azul e sustentando, recebendo esse néctar através desse campo que nos une, nos conecta com todas as dimensões possíveis, a nossa intenção dirigida, e recebemos essa luz azul. Teyataon Bigasi Bigasi Mahavigasi Rasa Samungate Soha. Teyataon Bigasi Bigasi Mahavigasi Rasa Samungate Soha. Teyataon Bigasi Bigasi Mahavigasi Rasa Samungate Soha. Sentindo essa luz azul penetrando nosso corpo de luz, nosso corpo de energia, essa luz azul é uma energia azul, está penetrando, imaginando nosso corpo todo azul, ficamos na frequência da cura. Deixamos de ser um corpo físico de matéria, isolado, separado. Sentimos nosso corpo de energia, nosso corpo de luz, conectado através do espaço e através da nossa consciência, que se expande pelo espaço, a nossa intenção, dimensão de luz, recebendo assim a nossa cura. Temos que sair do nome, do passado, do corpo, para poder realmente, no estado de presença, receber esse néctar curador. Desenvolvendo a arte de ser ninguém, dissolvendo a personalidade, para receber na abertura, na expansão, a energia pura. Isso é biologia, é fisiologia, é experiência. Sentimos que estamos sendo curados, estamos recebendo saúde, vida longa, energia vital, vigor, juventude, sentindo que todas as nossas vísceras, todo o nosso corpo, energia, está sendo revitalizado. É através da meditação que entramos nessa introspecção interna. Deixamos de ser seres externos, mudamos de frequência. Esse processo de soltar o mundo, o corpo, o eu, faz com que a nossa mente entre num processo de transe, ondas mais lentas. E esse processo de transe que nos dá a meditação é conexão com possibilidades infinitas. E é aí onde estamos cultivando a nossa intenção. Não há ego, não há passado. E experimentamos esse resultado.
E essa experiência mental, ela é energia, e essa energia, ela se materializa no nosso corpo, sentindo esse novo futuro. Nosso corpo saudável, vigoroso, projetando o nosso futuro com saúde, vida longa, saudável, eternamente jovens. A juventude é um estado de consciência. Nosso corpo é energia e sustenta por esse estado de consciência elevado, expandido, conectado. Se repetimos essa meditação, estamos construindo o programa de saúde. Nenhum vírus entra no nosso corpo, nenhuma infecção acontece, mesmo que estejamos expostos. É um campo de energia, de saúde. Nosso sistema imunológico responde com saúde. A química do nosso corpo, estamos reprogramando o nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico. Tão simples como todos os dias dedicar um momento para realizar essa mutação, essa transformação, essa reprogramação. E assim, o resultado é certo, é certeza. A saúde sempre estará presente. Não obstante, temos aqui o nosso grande inimigo, que é nosso ego, que são as resistências do nosso inconsciente, que vai dizer que não tem tempo para meditar, que vai dizer que tem tanta coisa importante para fazer e que isso não é tão importante, ou seja, rodar o mesmo programa, o inconsciente. Existe uma resistência em deixar de ser nós mesmos, em ser energia, em ser consciência. Existe uma tendência em viver dentro da prisão do sofrimento, do estresse, uma resistência em transcender as limitações. Podemos curar qualquer processo de desequilíbrio físico através da nossa mente. Podemos manifestar qualquer transformação profunda que desejamos através da nossa mente. Mas para isso é necessário sustentar uma prática diária de solução consciente. Experimentar, se familiarizar em ser ninguém. E dentro desse estado de ser ninguém, é onde podemos criar um novo futuro.
O futuro desejado materialmente, trabalho, realização dentro da nossa vida material, realização de desejos, qualquer propósito, prosperidade, é o mesmo caminho, é o mesmo processo. Então, o que queremos? O que é importante para nós agora? É a prosperidade? Então, vamos a focar nossa intenção e vamos a imaginar, visualizar que estamos no trabalho adequado, que temos as condições. É muito importante esse processo de imaginação, porque é energia. E se esse processo de imaginação conectamos com a mente onisciente, trabalhamos com a mente búdica, com as dimensões dos Budas, é o Buda da prosperidade, é o Buda da realização de desejo, é o Buda da sabedoria, é o Buda da proteção. E aí, com a nossa intenção, conectado com uma imagem mental que ancora essa força, esse poder infinito, trabalhamos com imagens de Buda, mas nada disso existe, é apenas um apoio mental, é uma imaginação, é visualização. Mas essa visualização tem um poder de realidade, manifestação, e através da frequência mantra, sustentamos a nossa mente sem distração. Estamos colapsando energia. Estamos construindo na mente, estamos manifestando, materializando na nossa vida. O melhor momento para fazer a reprogramação é antes de dormir, porque já estamos no momento de transe. Soltar o nosso dia, soltar o nosso eu, soltar o nosso corpo. Existe uma tendência natural já a entrar nesse vazio, como uma morte, o dormir, onde soltamos o nosso eu, soltamos a nossa vida, soltamos o nosso corpo. É muito fácil entrar nesse transe. E nesse momento, expansão de consciência, estado de presença, conexão com os Budas, com dimensões de luz. E agora visualizamos o futuro desejado. E vendo esse futuro desejado, sentindo esse futuro desejado. Esse futuro desejado se torna real, verdadeiro, estamos experimentando esse futuro desejado. Estamos trazendo o futuro ao presente. Se colocamos um mantra, pois empoderamos, colocamos poder, se faz com que esse futuro desejado vá mais rápido, potencializamos. E de uma forma muito mais rápida se manifesta, se materializa na nossa vida. Existe no budismo tibetano uma grande sabedoria desenvolvida pela mente onisciente de todos aqueles que atingiram a permanência nesse estado iluminado e para o bem de todos nós, por compaixão, transmitiram caminhos para poder guiar-nos a obter o mesmo. E o budismo tibetano, ele possui uma grande riqueza, uma grande complexidade para trabalhar com a mente e reprogramá-la e trazer
manifestação de uma forma muito veloz, muito rápida, nessa mesma vida. Então vamos fazer agora uma reprogramação para a realização dos nossos desejos. Então vamos imaginar o futuro desejado. O que queremos de futuro? É muito importante essa clareza interna. Então, imaginando o que queremos nesse momento, qual é o nosso desejo, como se tivéssemos aqui a lâmpada do Aladim com um gênio dizendo: realiza o teu desejo. Então, imaginamos o que queremos nesse momento. E quanto mais clara é nossa visualização, unida com o sentir, sentimos o nosso desejo e vamos a ver esse desejo acontecendo, esse desejo realizado. Não é um desejo que está lá no futuro, longe, está na nossa mente, está acontecendo. Então vamos imaginar, quanto mais viva a nossa imaginação, quanto mais sentida é, mais rápida é sua materialização. Então, tendo esse foco do nosso desejo, agora vamos ativar o poder onisciente desse campo de unidade. E vamos a ativar através de uma qualidade feminina, materna, porque o ventre é uma experiência profunda em todos nós, onde tudo nos é dado: o alimento, o calor, a proteção. Então, sentindo essa mãe onisciente, que tem o poder de tudo nos dar, de tudo realizar, esse futuro desejado, essa mãe onisciente, amorosa, bondosa, nos oferece. Ela tem o poder de remover todos os obstáculos que impedem que isso que desejamos aconteça. Ela tem o poder de atrair todos os recursos, causas e condições de uma forma muito rápida para que isso que desejamos se manifeste rapidamente. É o poder da Mãe Onisciente. Imaginando que ela tem uma cor vermelha, o vermelho do fogo, o vermelho da energia, o vermelho da purificação do fogo, da transmutação, onde todas as resistências, todos os obstáculos são consumidos por esse fogo de sabedoria. E esse material que é consumido é como se fosse a própria lenha do fogo, que faz com que brilhe realização, prazer, êxtases, gratidão. Então, sentindo esse poder do fogo, da cor vermelha, que transmuta todos os obstáculos para que os recursos sejam atraídos e se manifeste o futuro desejado. Ela vibra uma luz vermelha que surge do som Tan. Então vamos fazer um som Tan vermelho para ativar essa imagem mental e desse som vermelho vibrando Tan, que é o nosso convite, a nossa, como se fosse o botão que ativa para que ela possa surgir na nossa mente. Fazemos um Tan vermelho.
Tan. Essa deusa vermelha surgiu no espaço luminoso da nossa mente e ela vibra na cor vermelha do fogo transmutador, sabedoria, o mantra Om Tare Tan Soha. E vamos a recitar esse mantra, e à medida que recitamos esse mantra, sentindo que todos os obstáculos são afastados, recursos atraídos e nosso desejo realizado. E sentimos, vemos, sustentamos durante a recitação o nosso futuro desejado, o nosso desejo realizado. Om Tare Tan Soha, 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 Om Tare Tan Soha. E aí recitamos como sussurrado, bem baixinho, sentindo como esse som, essa frequência está afastando obstáculos, atraindo recursos e o que imaginamos se manifestando. Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha. Temos que ter a certeza que surge da experiência. Om Tare Tan Soha, 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 Om Tare Tan Soha. É essa experiência, a certeza que manifesta a nova realidade. Om Tare Tan Soha, 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 Om Tare Tan Soha. Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha, Om Tare Tan Soha. Imaginando que a deusa onisciente se dissolve na sua luz vermelha, vibrando o som Tan, e a sua essência se dissolve em nós. Recebemos assim todo o poder da realização, ele fica em nós. Estamos unidos de forma indiferenciada. Esse poder está no nosso coração, na nossa mente, se manifestando na nossa vida. Temos a certeza, a segurança que já se manifestou. Agora é só manter e sustentar essa certeza, essa confiança, sentir que esse futuro desejado já aconteceu. E de forma relaxada e espontânea, o coração cheio de gratidão, oferecemos e compartilhamos com todos os seres a nossa alegria, a satisfação, a nossa sabedoria, para que todos os seres possam reprogramar a sua mente e ter uma vida de realização e satisfação. Conhecer o poder da mente, se libertar do inconsciente, ser conscientes do poder da mente e manifestar tudo quanto desejam. Então, fazendo a nossa oferenda, dedicando a nossa generosa
alegria e satisfação, gratidão, compartilhando, agradecendo que todos os seres possam realizar todos os seus desejos. Tanto os desejos comuns, mundanos, materiais, como os desejos supremos, transcendentais. Que todos os seres possamos permanecer nesse estado de completude, bem-aventurança, desperto, iluminado, onde fluímos na espontaneidade, na sincronicidade da inteligência universal. Então, gratidão e sentindo a realização dos nossos propósitos e desejos, sentindo que cultivamos essa mente e que esses frutos amadurecem e caem nas nossas mãos, o fruto da realização. Então, gratidão e uma boa noite, descansando na luz, bem protegidos e bem acompanhadas da deusa da clara luz, da deusa dos sonhos, e que possamos descansar nos braços de Buda, que a nossa casa se torne um templo sagrado, que a nossa cama esteja iluminada e que assim a nossa noite seja sagrada. Uma boa noite e um bom descanso Boa na noite, gratidão. gratidão, Truxidelé.